Três riscos da abstinência do dependente químico. Muitas famílias ficam preocupadas como o dependente químico suporta ou passa por uma crise de abstinência. Primeiro, eu quero que você entenda que ficar abstente é ficar sem usar, ficar limpo, é sem consumir nenhum tipo de substância ou até mesmo bebidas alcoólicas. Porque às vezes as pessoas confundem, né, achando que a bebida não é uma droga. Agora, abstinência significa também ficar livre do uso, mas tem crise. O que pode acontecer quando uma pessoa para de usar, né, um tipo de droga ou até mesmo a bebida alcoólica? Um dos riscos, no caso do dependente de álcool severo, aquele que já vem bebendo muito tempo, infelizmente, é ter talvez, né, o problema do corpo reagir como acontece. A minha experiência, por exemplo, na clínica, todo dependente de álcool, ele normalmente já vem ali com uma idade de 40, 45 anos, 50 anos, ele está consumindo bebidas alcoólicas de forma exagerada e, claro, todos os dias. E qual é o risco nesta fase? É o risco do corpo entrar em colapso, ter um desequilíbrio, uma desorganização. Então é importante que nessa primeira semana a família saiba, né, que a clínica ela tem que ter suporte para dar acompanhamento no tratamento. Às vezes você está com o seu dependente de álcool em casa e ele vai resolver, né, parar, né, de tomar a bebida e logo em seguida você vai perceber que ele tem tremores, pode ficar confuso. É importante que a família esteja atenta a essas características para que essa pessoa não venha a ter problemas clínicos e ter que ir de imediato, né, ao hospital. Então, vamos lá pensar, tanto na clínica como em casa. O risco de ter um comprometimento com a saúde, né, esse desequilíbrio por falta da bebida, é importante que haja uma boa hidratação, que haja, né, aquilo que é possível de alimentação. Às vezes, né, se ele não quiser comer, é importante fazer uma vitamina, né, de frutas, mas, né, não utilizando ali, né, talvez o leite, para que não possa mexer com o intestino. Evitar, por exemplo, com que ele fique um período longo sem se hidratar. Muito suco, não importa, se ele quer beber um refrigerante, dê nesse início. Se ele gosta de um suco, ele pode tomar água. É importante que ele tenha alimentação. Por que é bom ir ao médico ou estar na clínica com assistência médica? Porque o médico vai avaliar qual a medicação pode dar para ele nessa fase, inclusive, do tratamento. E também, tá, o acompanhamento de vitaminas que vão ajudar a ele não ficar confuso, essa pessoa não ficar confusa, né, dentro dessa fase de abstinência. Um outro risco, e aqui o segundo risco, na abstinência do dependente químico, e aqui tratando, por exemplo, do dependente que está, né, lá numa clínica de recuperação ou está em casa, que é dependente de cocaína ou crack. Normalmente, né, a abstinência, né, do dependente químico na fase ali, né, dos seus 30, 40 dias é a fase pior. E a família acha que somente no início, claro, tem ali uma certa irritação, mas acha que o risco de abandonar o tratamento, o risco de deixar de lado, né, aquilo que é sugerido para a recuperação, acontece mais dentro do período de 40 dias em diante, até uns 70 dias. Então, às vezes, o dependente vai dizer que ele vai parar de fazer as coisas ou vai desistir, por exemplo, né, da internação, quando ela é voluntária, mas ele está plenamente num processo de vontade de usar. Por quê? Ele está dizendo que ele vai se tratar, ele está dizendo que precisa sair de casa, ele está dizendo que ele vai viver bem, mas ainda não está em sobriedade, ainda ele está num processo de abstinência interna. E isso acontece, é muito comum. Então, o risco é abandonar o tratamento ou abandonar a abstinência, de ficar limpo numa fase tão importante. E o terceiro risco da abstinência do dependente químico é realmente a família
não ser firme no momento de ajudar o dependente. Como assim, André? É a hora de você dizer não, é a hora de você se posicionar, é a hora de você agir com o seu papel. Por quê? Em todos os casos, né, a abstinência ela é necessária. A crise de abstinência vai acontecer conforme o corpo, conforme o uso da substância, conforme a quantidade, né, o tempo que a pessoa está consumindo. Mas é necessário com que a pessoa permaneça no propósito da recuperação. É necessário que a pessoa se mantenha também no foco daquilo que é ter o dia a dia. E quem vai ajudar o dependente químico nessa postura ou nessa decisão é a família. Por exemplo, se o dependente químico está internado de forma voluntária em um ambiente de recuperação, a família vai ser acionada dizendo da vontade dele. Mas a família pode dizer muito claro, bem firme com ele. Para onde que você vai se você não terminou o seu tratamento? Para onde você vai seguir se você não está cumprindo o nosso combinado? Porque às vezes a família fica com medo. Porque ele foi por vontade dele, então a gente não pode cobrar, a gente não pode exigir. Não, não é isso. Vocês podem se posicionar. Outra questão também, quando a família, né, enxerga lá, sabe aquela fase que eu falei, o risco de abandonar o tratamento, né, ali por causa da abstinência da cocaína e do crack, a família acreditar muito na promessa do dependente químico. Acreditar muito naquilo que ele está falando, ele vai jurar, ele vai te convencer que está bem e que ele já sabe o que tem que fazer. E você pode amolecer o seu coração. Aí tira da clínica, porque ele está lá, né, internado contra a vontade. Ou em casa você acaba cedendo, né, porque você já começa a confiar e entrega o dinheiro, ou compra o celular, ou você deixa ele pegar o carro, você começa a facilitar ali e não perceber, né, que ele realmente está passando por uma fase de abstinência. André, eu devo ficar feito maluca atrás dele ou dela? Não, de forma nenhuma, tá? Mas eu quero que você entenda que existem fases da abstinência, momentos onde o dependente químico possa sentir, né, que está bem, ou ele vai dizer que está bem, mas internamente ele ainda está no foco do uso. Muitas famílias ficam preocupadas com o processo de recuperação e somente focadas, né, na retirada da substância, seja o álcool, seja a droga. Mas também nós vamos estar focados, devemos estar focados dentro da característica do problema que o dependente está vivendo, que é um problema de comportamento. E a família que tem uma postura mais assertiva, uma postura mais coerente, ela consegue direcionar o dependente a manter a recuperação. Eu tenho um programa de acompanhamento familiar que se chama Superação com Amor. É um programa de acompanhamento em grupo, online para as famílias, e eu faço encontros ali semanais. Por quê? As famílias, infelizmente, né, ainda vivem muitas dúvidas no seu dia a dia. Porque o dependente químico, ele dá nó em pingo d'água. Eles são fáceis de manipular a família. Eles acabam levando, por exemplo, a família a fazer coisas que eles querem porque querem continuar no uso. E a família, por outro lado, ela está perdida às vezes, sem saber o que fazer, quando interna, se está internado, se o lugar é bom, ou, por exemplo, como responder o dependente químico no momento que ele exige alguma coisa. Então, lá no Superação com Amor, eu oriento, eu acompanho as famílias dando a direção para eles do que precisam, para elas, né, para a família, daquilo que eles precisam no seu dia a dia. Por quê? A confusão é o lugar onde o dependente químico consegue manipular, mentir e usar. Quando a família tem clareza, a família também começa a agir de uma forma diferente. O dependente químico já não consegue mais ter o mesmo caminho do uso. Por isso que é importante uma família ter suporte e acompanhamento. E você precisa estar atenta aos riscos que tem em ajudar uma pessoa dependente química, sendo você uma pessoa que não esteja preparada.
A família tem muito boa intenção, a família tem muito amor, a família realmente deseja, né, ver o dependente em recuperação. Só que, às vezes, não sabe como fazer. E é a última, às vezes, a pedir ajuda. Seja um suporte profissional, seja estar num grupo de acompanhamento, né, buscando orientação. Então a família precisa estar, de fato, observando que, para ajudar uma pessoa dependente química, também precisa estar preparada, com suporte, orientada, para agir com clareza, com firmeza, né, direcionando o dependente à recuperação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, sabendo quais são os riscos da abstinência do dependente químico. E se você ainda, porventura, não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva agora. Aqui embaixo tem um sininho, clique nele, se inscreva de forma gratuita, ative as notificações e seja, né, sempre lembrado aí dos conteúdos aqui do nosso canal. E aqui, juntos, somos mais fortes.